trazer para você aqui então os principais símbolos ocultistas. Em sua maioria eles são egípcios, até pelo próprio contexto que a gente acabou de entender, mas isso serve para você observar todos os conteúdos, videoclipes de músicas que trazem essas referências e que você perceba qual foi a inspiração daquela pessoa que fez aquilo, no que ela se inspirou, no que ela se referenciou para estar trazendo aquilo. Então, vou mostrar aqui para você os principais. A gente começa com a Ankh, ou a cruz com um laço, e já começamos com uma cruz, que é inclusive uma cruz egípcia. A gente observa que esses símbolos ocultistas satânicos, em sua maioria eles trazem de alguma forma aquilo que simbolizou Cristo de forma invertida. Então o que a gente mais tem é cruz invertida, ou a cruz deturpada. Começamos com essa cruz com um laço que é egípcio. Ela significava, entre outras coisas, a passagem da vida com a morte. Ela fazia parte desse portal esse aberto pelas pirâmides, como a gente pode perceber. Então, era muito utilizado na mumificação dos faraós, na tumba deles, colocava-se sempre essa cruz com um laço ali junto da múmia. O próprio Tutmosis III, que segundo o doutor arqueólogo Rodrigo Silva, tudo indica ter sido o faraó que perseguiu Moisés e o povo israelita, segurava essa cruz com um laço na sua tumba. O próximo símbolo que nós temos, é claro, é o símbolo da cabeça de bode. Esse é bem comum mesmo, né? E por que o bode? Porque o bode representa o antagonismo em relação ao cordeiro, né? Que é Cristo. Então o bode seria o contrário daquilo que é Cristo. E também o bode, com o seu chifre, ele entra perfeitamente num pentagrama satânico que tem, enfim, vários triângulos, né, que formam ali uma estrela e que entra perfeitamente esse desenho. O próximo que nós temos é a cruz invertida. A cruz invertida é muito usada na música, especificamente no rock, e é um dos símbolos da nova era, mas o principal significado dela é a zombaria de fato com uma cruz de Cristo, que é a cruz correta, então faz simplesmente a cruz invertida. E trago inclusive para você aqui imagens do próprio clipe da Anitta, Boys Don't Cry. Trago para você aqui o momento exato em que aparece uma cruz invertida, quando ela tá com um rapaz dentro da igreja, eles dois estão de vermelho, né? Inclusive ela nesse clipe representa a mulher escarlate, uma das figuras das entidades faladas pelo próprio Aleister Crowley, mas isso a gente deixa para entrar mais em detalhe quando for falar da Anitta dentro do funk. Mas aparece, né, no videoclipe dela aí exatamente a cruz invertida. E assim, talvez você esteja assistindo esse vídeo e esteja falando que eu tô caçando pelo em ovo, que eu sou tradicionalista, que crente é tudo legalista, que fica procurando essas coisas onde não existem. Mas olha, a gente tem que concordar em uma questão. Essas produções são produções, às vezes até mesmo milionárias. E há um cuidado nos mínimos detalhes da equipe audiovisual em produzir aquilo. A música vai expressar aquilo que o artista tem consigo, e o videoclipe ele vai mostrar literalmente em imagem tudo o que aquele artista concebeu. Então é muito estranho a gente não achar que isso não foi revisado nos mínimos detalhes e que estaria ali só de maneira coincidente, que não foi planejado pelaquela equipe que estivesse ali. Afinal, é o tipo de arte, é o tipo de obra que é revisada e, enfim, revista e corrigida muitas vezes antes de ir ao ar. Então é o tipo de coisa que a gente precisa ter uma visão um pouco mais ampla e deixar de ser morno e deixar de ser apático e literalmente cego a coisas que, de novo, cada vez mais estão sendo colocadas de maneira explícita e não mais como sutil ou velada. Ok, então deixo para você essa cruz invertida do clipe da Anitta, como também o próprio brinco que ela usa, que é uma pirâmide com uma cobra dentro, né?
significando, simbolizando explicitamente a serpente e o diabo. A pirâmide, o triângulo, é claro, é usado como símbolo geométrico que vai servir como base, né? Como nós falamos, a canalização, etc. De vários outros símbolos dentro do ocultismo, como a própria pirâmide, como o pentagrama, como o desenho ali da estrela de Davi e tantas outras coisas. Um dos motivos de usarem a pirâmide, não só tudo aquilo que a gente já falou de geometria sagrada, de deturpação daquilo que é a sequência Fibonacci, o DNA de Deus e etc. Mas porque a pirâmide, né, o conceito do triângulo forma o próprio 666, que é a marca da besta, né, que é a trindade ou a tríade, porque não a trindade, né, trindade exclusiva de Deus, a tríade de Satanás, o anticristo, o falso profeta e a própria besta, né? Então, a gente tem três que formam o triângulo e que continuam todas essas sequências de coisas. Então, usar um triângulo com uma serpente dentro e dizer que isso não significa nada, a gente está sendo de fato muito apático, né? Maravilha, seguindo adiante, o próprio pentagrama, então, que vem aí também do símbolo geométrico, do triângulo e das tantas variações que se faz com o triângulo. Então, o pentagrama vai ser usado especificamente aí para bruxaria, para essas questões mais cerimoniais, né, do ocultismo. Tem também a pirâmide com aquele olho de Lúcifer, né, muito usado como símbolo do Illuminati, porque está na nota de dólar, que representa esse olho que tudo vê. Então, esse olho que tudo vê, ele também tem não só em cima, né, da pirâmide, como em algumas outras leituras também, símbolos em várias religiões. Temos a pirâmide deturpada dos hippies, né, o símbolo aí do movimento hippie que surgiu nos anos 60, como a gente já viu na aula anterior, o movimento contra a cultura, né, a morte dos valores judaico-cristãos dentro dos Estados Unidos. Então, o que esse movimento hippie, né, essa pirâmide, pé de galinha dentro de um círculo representa, né, no movimento hippie, é paz e amor. Mas paz e amor sem Deus. Paz e amor sem os valores, a doutrina judaico-cristãs. Paz e amor dentro daquilo que o ser humano diga que é paz e amor. Que é sexo, drogas e rock and roll. E por último, eu diria que o mais emblemático é esse símbolo do Yin Yang, né? Esse símbolo chinês que representa duas energias. Esse símbolo do Yin Yang, ele tem a parte preto com um ponto branco e a parte branca com um ponto preto. O que ele está comunicando? Ele está comunicando que todo mal tem um pouco de bem e todo bem tem um pouco de mal. E sabe, caminhando para o final, eu diria que esse é o símbolo mais perigoso. Não pelo símbolo em si, mas por aquilo que ele representa. Todos esses que nós vimos e que nós falamos, eu entendo que quando a gente observar em música, na cultura, em apresentações, em filmes, em tantas coisas, a gente simplesmente vai chegar à conclusão da inspiração que aquela pessoa que criou aquele conteúdo teve. Ou seja, uma pessoa possivelmente ligada a isso, ou que talvez, se a pessoa não for de religião pagã, cultista e fez sem querer, até a forma sem querer dela ter feito isso de alguma maneira foi uma inspiração, uma legalidade aí diabólica. Mas todos esses eu nem diria que é o mais perigoso. O mais perigoso é o que representa esse do Yin Yang. Um pouco de mal dentro do bem, um pouco de bem dentro do mal. E por que eu digo isso? Satanás, ele fez o homem cair, ele induziu a Eva, não se colocando como uma figura diabólica, mas simplesmente introduzindo um sofisma, uma meia-verdade que levou aquele casal a questionar a vontade de Deus, ser como Deus através do sentimento de vaidade, assim como Satanás também o quis ser, e, portanto, fazer aquilo que Deus tinha proibido, logo pecando e trazendo agora esse DNA para toda a humanidade. Da mesma maneira, Satanás continua de forma exitosa atraindo ou desviando pessoas
não é apresentando-se como chifre, com enxofre, não é apresentando-se como uma figura que quer adoração, como às vezes a gente acha que o satanismo é a respeito. Na verdade, é mais a respeito da liberdade do ser humano, de você alcançar tudo que você quiser e tiver desejo, eliminando a moralidade, eliminando o bem e mal. E o Yin Yang representa tudo isso, ou seja, se em todo bem existe um pouco de mal, vamos extrapolar esse pensamento para Deus. Se Deus é todo o bem, então existe um pouco de mal dentro de Deus. E em todo mal, que é a parte preta, tem um pontinho branco, tem um pouco de bem. Então não há nenhum mal que seja tão mal de verdade, ou não há nenhum bem que seja bem de verdade. Há sempre um pouco de mal dentro do bem e vice-versa. Essa é uma filosofia, eu diria, a mais diabólica de todas. E é para isso que você tem que estar atento nas músicas que você ouve, no que você vê na TV, muito mais do que uma cruz com um laço. É toda essa filosofia que quebra a distinção que Deus fez. Não existe um pouco de mal dentro do bem e um pouco de bem dentro do mal. Há luz e há trevas, como Deus definiu desde o princípio. Ele começa criando os céus e a terra, e quando ele forma a terra, ele separa luz de trevas, ele coloca luzeiros para separar dia e noite. Não existe essa contaminação como o Yin Yang e toda a filosofia do Yin Yang, filosofia, contexto atual, trazem. Ou seja, toma cuidado com aquilo que acaba com a distinção que Deus fez. Luz é luz, trevas é trevas. Casamento é casamento. Casamento é heterossexual monogâmico. Enfim, família é família, mãe, pai, filhos. Quando a gente passa a destruir esse padrão, é tudo isso que representa o Yin Yang. O que é família de verdade? O que é homem de verdade? O que é mulher, né? Não é mais gênero masculino e feminino, é mulher cisgênero, homem cis ou trans e todas essas variações. Então, é muito mais a respeito disso que você tem que estar atento. Não talvez tanto com uma cruz invertida no clipe da Anitta, que simboliza quem ela é, o que ela prega, o que ela acredita e as suas convicções. Mas o que mais vai te influenciar sobre a Anitta não é a cruz invertida em seu clipe, e sim a maneira como ela se posiciona como mulher, aquilo que ela canta a respeito de pecados como se fosse algo muito positivo, como o próprio clipe dela de Boys Don't Cry, que foi um sucesso mundial. Inclusive diz que agora as mulheres elas não precisam mais dos homens, elas usam quando elas querem, depois esses homens ficam chorando. Não é assim que deveria ser o relacionamento entre o homem e a mulher, não deveria ser algo casual, não deveria ser, não deveria benefícios exclusivos do casamento serem apresentados a qualquer momento de um estágio de um relacionamento, não deveria ser sobre sofrimento, um relacionamento conjugal e tantas outras coisas. Então é muito mais sobre aquilo que é dito explicitamente nas palavras, essas filosofias, essas quebras de padrões, aquilo que vai contra os nossos valores, que te influenciará muito mais, que te desviará de Deus, mais do que todos esses símbolos que nós falamos. Esteja atento, então, a tudo isso, mas principalmente com essas meias verdades.